Senhores e senhoras, voltamos aqui, sacerdote Jean Cavalcante, tá? É, vou falar um pouquinho sobre o sacerdócio, né? Tem o presbítero, tem o diácono, tem a presbítera, tem o diácono, a diácona, diaconisa, presbítero, a presbítera, e aí tem o sacerdote, a sacerdotisa, e tem os membros e tudo mais no tempo matriz. Aí, para ser um sacerdote, você tem que estudar a Bíblia. A Bíblia, a Bíblia hebraica pode ser traduzida, né? E a Bíblia tradicional. Quanto tempo leva? Cara, para ser um sacerdote você tem que ter um nível PhD na palavra de Deus. No caso, que sou eu. No mínimo, você vai levar lendo a Bíblia e os livros que compõem a história bíblica e você consegue achar nos cursos de teologia, que eles têm um relato maior, que a Bíblia é uma síntese. Você vai levar no mínimo uns 10 anos, ou 8 anos no mínimo, né? Para você passar pelo bacharelado, passar pelo mestrado e o PhD. Eu sou PhD na palavra de Deus, né? Que aqui no Brasil eles chamam de doutorado. Eu acho que doutor é mais na parte de medicina, tá? Então, quando não se envolve psiquiatria, medicina, essas coisas, o PhD é mais adequado. Então, no mínimo, cara, de 8 a 10 anos para você se tornar só complementando aqui o assunto sobre a hierarquia no templo matriz. O apóstolo Paulo fala lá em Atos dos Apóstolos, né, na história dos apóstolos, que ele passou 3 anos no templo de Jerusalém com Jesus. Passou 3 anos no templo de Jerusalém com Jesus fazendo o quê? Aprendendo a palavra de Deus. Depois disso, ele saiu como missionário. Ele não saiu de lá inventando, ele teve que aprender todo o Antigo Testamento. O Novo Testamento foi eles que escreveram, né? As epístolas, as cartas, foi o apóstolo Paulo de Tarso, que era Saulo de Tarso. Então, ele passou 3 anos. Ele aprendeu bastante com Jesus no templo em Jerusalém. Depois disso, ele tornou-se missionário ministro da palavra de Deus e continuou escrevendo sobre a palavra de Deus. Ele deu continuidade no Novo Testamento, né? Então, muitas epístolas lá, cartas, são escritas por ele, Gálatas e outras, né? E Romanos e outros livros mais deram origem a ele. Por que isso? Porque a palavra de Deus é algo muito sério, cara. Não dá para o cara ficar lendo aí, inventando um monte de coisa. Você tem que aprender ela de maneira correta e ensinar de maneira correta. Se você não tem o intuito de aprender de maneira correta, ensinar de maneira correta, aí cai na malha dos falsos profetas, os pastores falsos, os presbíteros falsos, a diaconisa falsa, os falsos doutores da palavra de Deus, que são os doutores falsos, tá? que, que a Bíblia relata sobre isso, lá no livro de Tito, é Tiago, tem um livro lá que fala sobre isso aí. Então, é muito é, importante relatar sobre isso aqui. Tá, o 26º assunto, que é o capítulo 26, ele fala aqui, ó, o príncipe Bildade, que era o príncipe que estava junto com o príncipe Job, menospreza o príncipe Job, né? Então tem um só que defende, mesmo assim ele duvida, e tem dois que acusam, o Bildade, né? Então aqui tem a genealogia do Bildade. Eu tenho um livro só genealogia bíblica, onde ele relata aqui de qual descendência esses pessoal partiram, tá? Então esse camarada aqui ele é real, ele tem uma descendência onde ele vai estar lá na genealogia bíblica, tá? É uma genealogia cronológica, onde ela vem desde Adão e Eva até 8.000 anos mais ou menos, tá? Até o livro de Josué, depois um pouquinho a gente consegue colocar a data de nascimento, da morte, tudo. Não a data específica em si, mas o ano, tá? Que eles viveram e morreram. Então, o príncipe Bildad ele menospreza. Então, ele dá sempre uma ênfase aqui ao adjetivo pátrio, né? A descendência dele. Até porque, através dessa descendência aqui, você consegue achar ele lá na genealogia cronológica. Então, assim, o príncipe Bildad, né? Que era de descendência suíta, disse para o príncipe Job, né? Suíta, né? Na época. Diz assim, ó, tu não és nada diante de Deus. Óbvio, a gente não é nada diante de Deus. Aqui na terra tu és um príncipe doente. Naquele exato momento ele era um príncipe doente. O sol nasce para todas as pessoas, correto? Mas para ti não nascerá, né? Então ele está dizendo, ó, o sol não vai nascer mais para ti. Ou seja, ele
iria partir, né? Mas, né? Diz assim, tu nasceste de uma mulher igual a nós, então tu não és puro, né? Bom, essa é a análise que o Bildad fez, né? O que ele disse, né? Que a Bíblia costuma dizer assim que o coração fala através da boca, né? Ou seja, o que a boca fala é o que o coração está sentindo. Só assim, tu nasceste de uma mulher igual a nós, então tu não és puro. Diz assim, os vermes irão alimentar-se da tua carne quando tu morreres em breve. Então ele destilou todo o veneno dele. O PC Job estava muito doente, escutou tudo, e em seguida, no 27º, vamos continuar aqui, ele diz o seguinte, ó, o príncipe Job, né, no assunto 27º, no capítulo 27, dá uma lição de moral no príncipe Bildad. Então ele vai dizer o seguinte, o príncipe Job escutou tudo que ele disse e disse assim, o príncipe Job iniciou o discurso acusando o príncipe Bildad. Então agora ele iniciou o discurso e acusou Bildad. Assim, estou impressionado com o teu apoio, principalmente naquilo que tu não entendes. Então diz assim, estou impressionado com o teu apoio, né? Principalmente naquilo que tu não entendes, ou seja, tu está me acusando, né? E afirmando aquilo que tu não sabe, tu não tem entendimento nenhum. Assim, tu não és juiz para julgar a mim e nem condenar, né? Ele era um príncipe, ele não era juiz. Admira-me muito esta tua ignorância, ou já até imagino o tão bonzinho que tu és para ajudar o próximo, a próxima, o viúvo, a viúva, os órfãos, as órfãs, etc. A Bíblia relata o próximo, a próxima, o viúvo, a viúva, porque essas pessoas são uma classe do mais necessitado. Por exemplo, o órfão, o filho órfão, a filha órfã, que foram para orfanatos, eles perderam a mãe e o pai. Então só tem Deus por eles, não tem mais ninguém fisicamente aqui, seja mãe ou pai, a não ser alguém da família, tio, tia, alguma outra pessoa. Eles perderam a família. Os necessitados porque estão precisando de ajuda. O viúvo e a viúva. O viúvo é muito fácil. Como é homem, você arranja um emprego, você dá um empurrão, é fácil de ajudar. A viúva, naquela época, as mulheres não tinham emprego, não trabalhavam, elas trabalhavam por conta própria em roça, na agricultura, não em empresas, como os dias de hoje, tem muita empresa, onde a mulher hoje ela tem essa oportunidade de trabalhar, de você arranjar um emprego para ela, é viúva, ela não tem filho pequeno, né? E ela conseguir ir lá trabalhar, né? Já se tiver filho pequeno, não, ela tem que cuidar dos filhos. Então, o templo, o templo, ele tem essa obrigação de ajudar socialmente a viúva que tem filhos pequenos. Não de maior, a partir de 18 anos de idade, que possam trabalhar, mas que tenham um filho menor de 18 anos. Tá? Hoje, com esse negócio de Bolsa Família, essas coisas, o governo faz essa parte social, que é obrigação deles, não é algo bonito que tem que fazer, é obrigação deles fazerem isso, porque é bíblico e eles têm que fazer. Tá? Então, continuando aqui, a gente fez o 26º assunto, o 27º, e vamos fazer o 28º para encerrar. Então, o discurso do príncipe Job dizendo para eles tomarem cuidado. Então, o príncipe Job, os três príncipes que estão lá diante dele, e mais algumas pessoas também, que também devia ter alguém cuidando do príncipe Job, né? E tudo mais. Ele diz o seguinte: e agora o príncipe Job prosseguiu no discurso explicativo dele. O discurso é explicando. Assim, se Deus deixou que estes acontecimentos acontecessem comigo, quem sou eu para dizer para Deus que ele está errado, né? Se Deus permitiu, quem a gente vai dizer, Deus, tu está errado. Se ele sabe de todos os planos dele para mim. Então ele diz, eu não posso contestar porque quem sabe de tudo é ele e não eu. Então, assim, dois acontecimentos que Satanás está usando vocês para induzir-me, dois acontecimentos. Ele está citando dois acontecimentos que o inimigo estava usando para induzir. O primeiro era para que ele rejeitasse ao Todo-Poderoso. E o segundo era para que ele blasfemasse contra Deus. Porque a Bíblia diz no Antigo Testamento que aquele que blasfema contra Deus em Levítico, Deus não passa a mão por cima. Ele blasfema contra a Santíssima Trindade. Deus, Jesus e o preceptor, que é o Espírito Santo. Deus não passa a mão por cima. Mais dias, menos dias,
a justiça de Deus vai sobre a pessoa. Então eu estava induzindo, tentando induzir, e ele disse: Ó, vocês estão tentando induzir que eu rejeito a Deus e blasfemo. Essas duas questões aí que vocês estão querendo. Mas não irão conseguir, porque Deus já alertou a mim, né? Alertou a mim que vocês, né, estão sendo usados por Satanás para influenciar-me. Olha, a questão do influenciador. Influenciar-me, a prevaricação e a maldição. Então, o intuito deles ali, seguido pelo inimigo, era para influenciar ele a prevaricar, pecar sabendo, mas mesmo assim pecar, e a maldição. Diz assim: mesmo doente sem patrimônio, eu sempre serei leal ao meu Deus. Mesmo que aquelas pessoas que eram amigos meus passem a ser inimigos, eu não estou nem aí. Eu tenho que agradar a Deus, eu tenho que agradar a Deus. A vocês eu não preciso agradar. Então diz assim: estão insatisfeitos? Estão tentando me induzir? Beleza. Quem é que eu tenho que agradar? A Deus. A vocês eu não tenho que agradar a ninguém, né? Eu não tenho obrigação de agradar a vocês, eu tenho a obrigação de agradar a Deus. Esse eu tenho que agradar. Agora eu quero ver quando Satanás levar a sua alma para o inferno, né? Para o inferno, ele relata aqui, e deixar seu corpo aqui como um fantoche, né? Com um demônio dentro para que sofra todos os dias, né? Ele diz assim: então, quando ele escraviza a alma e leva para o inferno, o seu corpo fica aqui como um fantoche com um demônio dentro, né? Uma entidade maligna, para sofrer todos os dias. Ele continua assim, aqui ó. Aí eu quero ver vocês dizendo: ai meu Deus, né? Aí lembra de Deus. Aí diz assim: ai meu Deus, me salva. Caí em uma armadilha do demônio, né? Que ele disse assim: ainda não foi feito completo o trabalho do Satanás contra os príncipes. Por isso que vocês estão desse jeito. Quando ele concluir, aí vocês vão lembrar que Deus existe e vão pedir a salvação da armadilha do demônio. Cuidado que a maldição sua pode prejudicar direto ou indiretamente a sua prole, né? Ele diz assim: tem maldição que passa de pai para filho. Então ele está dizendo: cuidado, né? Pode prejudicar direto ou indiretamente a sua prole. Assim, quando Deus declarar santa justiça, né? Justiça sobre vocês, eu terei até dó. Então diz assim: ó, agora estão aí, né? Se vangloriando, mas quando Deus bater o martelo já era. Diz assim: e tudo o que aconteceu comigo irá acontecer com vocês também. É só aguardar um pouquinho. Bom, encerrando esses três assuntos aí, né? Esses três capítulos. E aí depois no próximo vídeo a gente dá continuidade. No próximo a gente deixou bem claro sobre tudo. Vai ter os links lá, tá? Para compra do livro, para doação do Templo Matriz, para tudo isso aí. A pessoa que fizer isso, ela ganha uma carteira de membro, do Templo Matriz e tudo mais. Ainda a porta ainda está aberta no Templo Matriz para quem quer seguir a Santíssima Trindade, né? A porta ainda está aberta, mas só no Templo Matriz. As outras portas que estão abertas, tomem cuidado, porque ele fala de duas portas, né? A porta larga e a porta estreita. Muitos são os que vão pela porta larga porque é muito bom e prazeroso. E poucos são os que vão pela porta estreita, porque a porta estreita ela exige muito mais disciplina, muito mais é, rigor em tudo. Então, esse é um dos itens que a Bíblia relata lá no livro. Eu não lembro se é no livro de Mateus, mas tem essa passagem lá. Bom, que Deus abençoe a todos que queiram a bênção de Deus, que muitos não rejeitam essa bênção. E até o próximo